O fim dos tempos não começa com fogo, nem com o diabo surgindo do abismo, nem com uma guerra entre exércitos humanos. O fim começa com uma aparição que muitos preferem ignorar. Uma criatura monstruosa que surge do mar e que muda tudo. A besta do Apocalipse, descrita no capítulo 13 do livro de João, não é um simples símbolo. Ela não é uma metáfora distante, nem uma imagem esquecida de algum pesadelo profético. Ela é real, viva dentro da narrativa escatológica, e sua origem não é exatamente onde se espera. João a descreve como uma criatura com 7 cabeças e 10 chifres. Seu corpo é como o de um leopardo, seus pés como os de um urso, e sua boca como a de um leão. Ela mistura poder político, força militar, domínio espiritual e engano cultural em uma só imagem. Ela não apenas aterroriza, ela seduz. E é isso que a torna ainda mais perigosa. A besta não aparece aos gritos. Ela sobe do mar, silenciosa, soberana, cheia de autoridade. E o mundo a admira. As nações não fogem dela, seguem-na, dão-lhe poder, glória, reverência. Perguntam: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Essa não é a pergunta de um povo em terror, é a pergunta de um mundo fascinado pelo poder. Mas o que poucos têm coragem de dizer, e que os próprios textos bíblicos deixam claro, é que a besta só existe porque foi permitida por Deus. Ela não é um acidente, não é um erro. Ela foi autorizada, designada, inserida no plano. Assim como Faraó teve seu coração endurecido para que a glória de Deus fosse revelada. Assim como Nabucodonosor foi usado para disciplinar Israel. A besta é levantada no tempo do fim, como parte do juízo, como parte da revelação, como parte da verdade que o mundo tentou esquecer. E é por isso que seu surgimento é tão inquietante, porque ela não vem do inferno, vem do mar, símbolo do caos, das multidões, das nações, da instabilidade humana. Ela se ergue de onde ninguém espera, de onde tudo parece normal, do meio da cultura, da política, da adoração desviada. E quando ela fala, fala com autoridade. Blasfema contra Deus, contra o céu, contra os santos, e é-lhe dado poder para guerrear contra os escolhidos e vencê-los. Nada disso acontece por acidente. A Bíblia diz: foi-lhe dado poder por 42 meses. A besta tem prazo, tem permissão, tem destino, mas não tem domínio eterno. Essa verdade, por séculos, foi abafada, suavizada ou reinterpretada, porque ela é desconfortável, porque ela desafia a ideia de que todo mal é imediatamente repreendido, porque ela revela que nem todo poder assustador é sinal de ausência de Deus. Às vezes, é manifestação do seu juízo. Esta é a história da besta do Apocalipse, não de um monstro imaginário, mas de uma entidade real, prevista nas Escrituras, que assumirá forma no tempo do fim para cumprir um papel designado pelo próprio Criador. E talvez o mais difícil de aceitar seja justamente isso. O plano é divino, mesmo quando parece apocalíptico. Agora que ela se levanta, a pergunta que fica não é se você a teme, é se você está pronto para enfrentá-la sem se prostrar diante dela. A revelação de João, a aparição da besta do mar. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, um homem velho, isolado do mundo, mas não do céu. E foi justamente ali, no meio do exílio, que ele recebeu uma das visões mais aterradoras já registradas nas Escrituras. No capítulo 13 do Apocalipse, João vê algo que ultrapassa todos os limites da imaginação humana. Não é uma guerra, um terremoto ou uma peste, é uma criatura. E vi subir do mar uma besta. Apocalipse 13, 1. A primeira informação que o texto sagrado nos dá é a origem da besta. Ela não veio do inferno, mas do mar. Na simbologia bíblica, o mar representa as multidões, o caos, as nações, a humanidade instável. Não é um lugar geográfico, mas um estado espiritual. A besta emerge do meio da civilização. Ela surge daquilo que parece comum, humano, coletivo, mas o que carrega dentro de si é o reflexo de algo muito maior, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Cada elemento dessa descrição é carregado de significado. 7 cabeças, sinal de totalidade, de múltiplos centros de comando, sabedoria pervertida.
10 chifres, símbolo de poder, de domínio, de força política. 10 coroas, uma estrutura de autoridade, de soberania aparente. Nomes de blasfêmia. O centro do seu discurso é contra Deus. Não apenas negação, mas profanação ativa. Essa não é uma criatura irracional. Ela fala, pensa, governa, seduz. Ela mistura ferocidade e estratégia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. João recorre a 3 animais para tentar descrever algo indescritível. Leopardo, astúcia, velocidade, ataque preciso. Urso, força bruta, domínio, resistência. Leão, realeza, poder vocal, agressividade soberana. A besta é uma mistura dessas naturezas, um híbrido entre a selvageria e o controle. Ela não age no caos puro, mas com intenções claras, frias, políticas e espirituais. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Apocalipse 13:2. Aqui está uma das revelações mais delicadas. A besta recebe seu trono do dragão. E o capítulo anterior já identificou claramente o dragão como Satanás. Mas é importante perceber, a besta não é o próprio diabo. Ela recebe o poder dele. Ela é um agente, um instrumento. Ela exerce autoridade emprestada, não do céu, mas das trevas. E isso a torna ainda mais perigosa, porque ela age como se fosse Deus, como se tivesse soberania própria, como se tivesse direito à adoração. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O mundo não foge dela. Se encanta, se rende, se ajoelha. A autoridade da besta não é imposta apenas pelo medo, é alimentada pela admiração. Ela tem aparência de poder legítimo, de glória, de grandeza, mas por trás de tudo, há blasfêmia, mentira e destruição. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Essa talvez seja a parte mais desconcertante da visão. Deus permite que a besta triunfe por um tempo. Ela não apenas se levanta, ela vence. Ela oprime os justos. Ela governa sobre todos os povos, línguas e nações. Mas isso não acontece por acaso. É parte do juízo, parte do plano, parte da revelação. A besta não é um acidente fora de controle. Ela é o juízo de Deus tomando forma diante de uma humanidade que preferiu adorar o poder em vez da verdade. E sua história, apesar de começar com domínio e adoração, não termina em glória. A permissão que recebe tem prazo. A autoridade que ostenta será revogada. E tudo o que hoje impressiona será consumido. Essa é a verdade do texto sagrado, escondida por séculos, ignorada em muitos púlpitos, mas escrita com clareza por um profeta isolado em uma ilha esquecida, com os olhos abertos para o que estava prestes a acontecer, a origem da besta e o mistério das águas incontroláveis. No Apocalipse, João não diz que a besta vem do inferno, nem das profundezas espirituais do abismo. Ela sobe do mar. Essa escolha não é acidental. Ela carrega uma carga simbólica milenar e revela mais do que parece à primeira vista. Na simbologia bíblica, o mar nunca é apenas água. Ele representa o caos primordial, as multidões instáveis, o mundo em sua forma mais desgovernada e imprevisível. No Gênesis, o Espírito de Deus paira sobre o caos das águas. Nos Salmos, o mar é domado por Deus como quem põe limites no incontrolável. Nos Evangelhos, o próprio Cristo caminha sobre ele como sinal de soberania total. O mar é o lugar que nenhum homem governa. A superfície é enganadora, as profundezas impenetráveis. Ali habitam o mistério, a escuridão e as ameaças invisíveis. É dali que a besta emerge, não como um acidente, mas como algo aguardado, como algo liberado. E vi subir do mar uma besta. Apocalipse 13:1. A escolha do mar como ponto de origem não é geográfica, é espiritual. A besta não vem de um território específico, mas de um estado coletivo da humanidade. Ela surge do meio das nações, da cultura global, da política corrompida, da fé misturada. Ela se forma na multidão que perdeu a verdade, na correnteza de um mundo sem âncora. Isso torna seu surgimento ainda mais inquietante. Ela não é enviada com trombetas, não cai do céu, não invade do submundo. Ela nasce do que parece normal.
do ambiente onde todos vivem. Ela cresce silenciosa, no fluxo de ideias, idolatrias, alianças e mentiras que se tornam tão comuns que já não escandalizam ninguém. E o mais perturbador, ela não é obra do acaso. A escritura é clara. A besta foi liberada. Sua ascensão faz parte de um tempo determinado, uma permissão, um espaço no cronograma do juízo. Isso significa que ela não age fora do controle, mas dentro de um plano. Deus não a criou por erro. Ele a autorizou por propósito. Tal como Faraó foi levantado para que o nome de Deus fosse conhecido, tal como Babilônia foi usada para corrigir o povo rebelde. A besta surge do mar para revelar o que acontece quando o mundo troca o Criador por um trono vazio. A besta é fruto do caos, mas nunca maior do que aquele que impõe limites ao mar. Ela sobe porque o mar permitiu, mas o mar só permitiu porque Deus determinou. No fim, a origem da besta não nos ensina apenas sobre ela. Ensina sobre nós, sobre o que brota de um mundo sem fundamentos e o que Deus permite acontecer quando a verdade é rejeitada por conveniência. A besta sobe do mar, mas não sem hora, não sem sentido, e nunca sem que o trono eterno tenha dado a última palavra. A besta do Apocalipse, autoridade concedida, domínio temporário, engano universal. A besta não se levanta por sua própria força, ela recebe autoridade. Ela não cria o trono onde se senta, ela o herda. E mais importante, ela não reina para sempre. E foi-lhe dado poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Exatos 3 anos e meio. Esse tempo aparece repetidamente nas Escrituras, em Daniel, no Apocalipse, em diversas profecias escatológicas. É o tempo do juízo parcial, do domínio permitido, do caos sob vigilância. A besta não reina por milênios. Mas o que ela faz nesses breves 42 meses é suficiente para marcar a história para sempre. Durante esse período, sua missão não é apenas governar, mas corromper. Ela não busca apenas domínio político ou militar, ela quer adoração. E para isso, ela seduz, fere, encanta, intimida, blasfema. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Apocalipse 13, 6. A arma da besta não é apenas a força, é a palavra. Ela fere com o discurso, com doutrina distorcida, com ideologia corrupta, com verdades quebradas e falsas revelações. Mas ela também realiza sinais visíveis. A Escritura diz que ela opera prodígios, faz até fogo descer do céu diante dos homens, algo que, até então, era sinal exclusivo da intervenção divina. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13, 13. Ela imita o sagrado, finge ser enviada por Deus, usa o espetáculo para validar o engano. Ela reproduz os milagres, mas esvazia o significado. E então, dá o passo mais ousado, obriga o mundo a adorá-la. E ela enganava os que habitavam sobre a terra, dizendo que fizessem uma imagem à besta. Apocalipse 13, 14. A imagem é criada, um símbolo público, visível, onipresente, e quem não adora é excluído. Em seguida, surge a marca, um sinal de lealdade, um selo de pertencimento. Sem ele, ninguém compra, ninguém vende, ninguém existe no sistema. Mas talvez o mais duro esteja em uma única frase do texto. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, 8. A adoração à besta não é apenas um ato político ou religioso, é um teste espiritual. Quem não está inscrito no livro da vida se curva, não por fraqueza, mas por natureza. A besta, então, cumpre duas funções. Ela engana os que já estão perdidos e expõe os que pertencem ao Cordeiro. Ela divide, revela, separa a superfície da essência, porque no tempo da besta não haverá meio termo. Quem resiste será perseguido. Quem se curva será marcado. Ela foi liberada para isso, expor a verdade do coração humano diante de uma mentira tão gloriosa que parecerá luz. E tudo isso, palavras, sinais, domínio e engano, acontece sob permissão divina, por 42 meses, nenhum dia a mais, nenhum segundo fora do tempo.
porque embora pareça ter o mundo em suas mãos, até a besta sabe, seu poder é emprestado, e seu fim já está escrito. Quem, ou o que, é a besta do Apocalipse? Desde que João escreveu o Apocalipse no final do primeiro século, a figura da besta tem provocado temor, debates e especulações entre estudiosos, teólogos, reis, religiosos e até inimigos da fé. Ela surge em uma visão, descrita com imagens violentas, com linguagem simbólica e apocalíptica, mas ao mesmo tempo com detalhes precisos demais para serem ignorados. 7 cabeças, 10 chifres, uma voz que blasfema, um corpo que domina. Quem é essa besta? Um homem? Um império? Um espírito? Um sistema? As respostas, ao longo da história, foram muitas, e todas revelam algo sobre a relação entre a humanidade, o poder e o medo de perder o controle. Uma das interpretações mais antigas, especialmente entre os cristãos perseguidos do primeiro século, é que a besta representava o Império Romano. Roma dominava o mundo com poder absoluto, blasfemava contra Deus ao exigir adoração ao imperador. Tinha um sistema econômico e militar que marginalizava quem não se submetia. Era, aos olhos de João e dos cristãos da época, a encarnação do domínio anticristão. Outros interpretaram a besta como Babilônia, a cidade simbólica da rebelião contra Deus, da idolatria imperial, da corrupção espiritual. Essa ideia é reforçada mais à frente no próprio Apocalipse, quando a Babilônia a Grande é chamada de a mãe das prostituições e das abominações da terra. Mas à medida que a história avançou, a besta foi mudando de rosto. Durante a Idade Média, foi vista como o próprio papado por parte dos reformadores protestantes. Para outros, era Napoleão, depois Hitler, depois a União Soviética. Em cada tempo, a besta encarnava o sistema opressor daquele momento. Outra linha teológica a vê não como um sistema, mas como um indivíduo específico, o Anticristo. Essa visão é sustentada por paralelos com textos de Daniel e 2 Tessalonicenses, que falam de um homem do pecado, um filho da perdição, que se exalta acima de tudo o que se chama Deus e se assenta como se fosse Deus. Nesse entendimento, a besta é mais do que um símbolo, é uma pessoa, um líder mundial, carismático, autoritário, que usará milagres, política e religião para dominar. Alguém que surgirá no tempo do fim, com o poder do dragão, para enganar até os eleitos, se possível. Mas há ainda uma terceira interpretação, tão perturbadora quanto abrangente. A besta é um sistema, não um império antigo, não um líder isolado, mas um sistema global de corrupção, político, espiritual, econômico, midiático, que se articula para dominar o mundo, impor uma agenda, perverter a verdade e exigir adoração. Nesse modelo, a besta não precisa ter um rosto. Ela é tudo o que seduz, tudo o que oprime, tudo o que ocupa o lugar de Deus no coração das multidões. É o culto à imagem, ao poder, ao dinheiro, à influência. As 7 cabeças, segundo essa interpretação, podem representar reis, reinos, eras históricas ou até religiões falsas, todas ligadas pelo mesmo espírito, o espírito de oposição à verdade. No Apocalipse 17, essa ideia é explorada com mais clareza. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio. Aqui, as cabeças da besta assumem uma complexidade histórica. São eras, fases, potências. Representam uma linha contínua de resistência à soberania de Deus, de Babel até o último governo humano antes da volta de Cristo. Todas essas interpretações, seja Roma, o Anticristo ou um sistema mundial, compartilham um ponto comum. A besta é tudo aquilo que se opõe a Deus e que exige adoração em seu lugar. Ela seduz com glória, encanta com sinais, ameaça com poder. Mas no fundo, é a imagem final do orgulho humano, coroado por Satanás, mas limitado por Deus. A pergunta que resta não é qual dessas visões está 100% certa, mas sim, quando ela se levantar diante do mundo, você vai reconhecê-la? Ou já está prostrado diante dela, sem perceber? A besta do Apocalipse e o mistério da soberania divina. Poucas verdades bíblicas provocam tanto desconforto quanto esta.
A besta do Apocalipse só existe porque Deus permitiu. A Escritura não diz que ela surgiu espontaneamente. Não diz que ela roubou poder. Não diz que ela escapou do controle divino. Ela recebe poder. Ela recebe autoridade. Ela é liberada. Foi-lhe dado poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 13:7. Essas palavras não são simbólicas, são diretas. A besta age porque lhe foi dado o direito de agir, por um tempo, com um propósito. E isso nos obriga a confrontar uma verdade mais profunda. Deus não criou o mal, mas permite que o mal se manifeste para cumprir um papel dentro do plano eterno. Desde o início das Escrituras, vemos que nada, absolutamente nada, escapa da soberania divina. Faraó foi endurecido. Nabucodonosor foi levantado. Judas foi permitido. E a besta, assim como eles, não é uma exceção. Ela cumpre parte do juízo. É instrumento de separação, de teste, de revelação. Durante o seu reinado temporário, a fé será provada como nunca. O que antes era teoria, agora se tornará resistência. O que antes era religião, agora precisará ser convicção. Aqueles que verdadeiramente pertencem ao Cordeiro não se curvarão, e os que não têm seus nomes escritos no livro da vida adorarão a besta com naturalidade. A função da besta, portanto, não é só enganar, é expor. Ela revela o ímpio, ela testa os justos, ela sacode o mundo, forçando uma decisão, porque diante dela não haverá neutralidade. Mas o mais impressionante é que ela cumpre o plano de Deus, mesmo sem saber. Assim como os soldados que pregaram Jesus pensavam que estavam apenas obedecendo ordens, assim como os inimigos de Israel achavam que estavam conquistando, a besta pensa que está no controle. Mas ela está dentro de um roteiro já escrito. Cada ato, cada palavra, cada sinal, tudo caminha para um destino já conhecido, a queda. A Bíblia não se intimida ao afirmar que o próprio Deus permite que o mal se manifeste para, em seguida, julgá-lo com justiça. É uma exposição deliberada, uma revelação final, a verdade antes do juízo. A besta não será julgada por existir, mas por se exaltar. Ela será condenada não por seu poder, mas por usá-lo contra o Deus que a criou. E isso nos ensina algo muito maior. Até o mal, por mais profundo, grandioso e devastador que pareça, ainda serve ao plano do bem. A história da besta, então, não é sobre caos fora de controle. É sobre ordem escondida atrás da cortina do Apocalipse. É sobre como até o horror serve ao trono. Pois quando tudo parecer perdido, quando o mundo se prostrar, quando a perseguição for total, quando a besta parecer invencível, a palavra ainda estará de pé. Ela só reina porque foi permitido. E só até a hora que Deus decretar o fim. A segunda besta, a aliança do engano final. Apocalipse 13 não termina com a besta que surge do mar. Depois de apresentar a criatura com 7 cabeças e 10 chifres, João tem outra visão. Uma segunda besta, que desta vez sobe da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse 13:11. Se a primeira besta representa o poder brutal, político e imperial, a segunda besta representa o engano espiritual. Ela não parece ameaçadora. Tem aparência de cordeiro, mas sua voz é de dragão. É o engano mais sutil, mais perigoso. Parece ser de Deus, mas fala por Satanás. Essa figura é comumente interpretada como o falso profeta, mencionado mais adiante no Apocalipse. Sua função não é dominar diretamente, mas validar a autoridade da primeira besta. Ela convence as massas, realiza sinais, faz fogo descer do céu e ordena que todos adorem a imagem da besta maior. Juntas, as duas bestas formam um sistema de dominação total. A primeira impõe poder. A segunda legitima esse poder com aparência de fé. É por meio da segunda que se instaura o último ato do plano de engano e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13:16. A marca da besta. O número 666. Não é apenas um símbolo, é uma divisão, uma marca de lealdade, de identidade, de submissão. O papel da segunda besta é seduzir com religião, com espetáculo, com autoridade fingida,
para preparar o povo à adoração da primeira. É o profeta que não anuncia arrependimento, mas confirma o erro. É o cordeiro disfarçado, que fala como o dragão. E assim, o engano se completa. A força da primeira besta seria temida, mas o poder da segunda será aplaudido. E juntas, essas duas criaturas conduzirão o mundo ao clímax do juízo, um cenário onde apenas os que têm seus nomes escritos no livro da vida conseguirão permanecer de pé. A besta do Apocalipse. Além do capítulo 13, a figura da besta do Apocalipse é tão densa, simbólica e aterradora que sua presença não se encerra em Apocalipse 13. Ela reaparece mais adiante no texto sagrado, sendo progressivamente desmascarada, interpretada e finalmente destruída, não por homens, nem por sistemas religiosos, mas unicamente pelo Cordeiro. Um dos elementos mais carregados de mistério é o das 7 cabeças, que ressurgem com detalhes no capítulo 17. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não chegou. Apocalipse 17, 9 a 10. Aqui, a narrativa se entrelaça com outra figura simbólica. A mulher vestida de púrpura e escarlata, chamada de Babilônia, a Grande, que se embriaga com o sangue dos santos. Ela está sentada sobre a besta, não como quem domina, mas como parte do mesmo sistema. Ela representa o aspecto sedutor, religioso, político e imoral da corrupção global, enquanto a besta é a força que sustenta e executa esse domínio. As 7 cabeças, então, ganham interpretações múltiplas. 7 montes, uma possível referência a Roma, cidade dos 7 montes, que nos dias de João simbolizava o centro do poder imperial e pagão. 7 reis, 7 eras, reinos ou governos que se levantaram contra Deus ao longo da história. Uma sequência profética de poder humano tentando imitar a perfeição divina, o número 7, mas sempre falhando ao ser exposta pela verdade. A profundidade simbólica não para por aí. No capítulo 19, a besta retorna para seu ato final. Depois de guerras, sinais e domínio mundial, ela aparece no cenário do Armagedon, aliada ao falso profeta e aos reis da terra. Mas ali, ela não vence. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse 19 e 20. Esse é o fim que nunca foi dúvida para quem conhece as Escrituras. A derrota da besta não será resultado de revoluções, resistência humana ou tratados de paz. Ela cairá diante do Cordeiro, o mesmo Cordeiro que ela blasfemou, o mesmo nome que ela tentou apagar, o mesmo Deus que, silenciosamente, permitiu sua ascensão, apenas para esmagá-la no tempo certo. Esse contraste é o que torna a besta tão simbólica. Ela representa o poder máximo da rebelião humana, unida à influência satânica e ao engano espiritual. Mas também representa a limitação total de tudo o que tenta se exaltar acima de Deus. Ninguém pode vencê-la, exceto o Cordeiro. E quando ele volta, não há mais debate. A mesma voz que foi calada no julgamento é agora a voz que, com uma palavra, encerra o reinado da mentira. A besta se apresenta como o poder supremo, mas no fim é apenas uma criatura, e todo poder concedido um dia será cobrado. Essa é a grande ironia do Apocalipse. O que parecia invencível era só mais um peão no plano eterno de Deus. Reflexão final. A besta é tudo aquilo que se levanta, onde Deus foi esquecido. A besta do Apocalipse não é apenas uma criatura profética, monstruosa, reservada para um futuro distante. Ela é um espelho sombrio do que acontece quando o homem decide entronizar qualquer coisa acima de Deus. Ela representa o acúmulo da idolatria, do orgulho, do poder sem justiça, da religião sem verdade, da autoridade sem submissão ao eterno. Ela não aparece do nada. Ela é formada, alimentada pelas escolhas humanas. Cada vez que uma nação troca a verdade pela mentira, cada vez que um povo prefere o domínio à misericórdia, cada vez que um sistema valoriza a aparência acima da essência, a besta ganha forma. Quando olhamos para o mundo hoje, suas injustiças, seus líderes corruptos, suas ideologias vazias, suas religiões comprometidas, estamos vendo fragmentos dela, reflexos dispersos, mas vivos, ensaios do que está por vir. E, no entanto,
O Apocalipse não termina com a besta. Ela reina por um tempo. Ela seduz as massas. Ela blasfema. Mas ela não é eterna. Pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse 17:14. Essa é a promessa. Esse é o selo sobre toda a profecia. O mal é permitido, mas nunca triunfa. A besta cumpre seu papel. Engana os que escolheram o engano. Persegue os que escolheram permanecer firmes. Mas no fim, ela cai. Não por revolta, não por sabedoria humana, mas pelo poder absoluto do Cordeiro. A figura de Jesus, o Cordeiro que foi morto, reaparece como o Rei dos Reis, não como vítima, mas como juiz, vencedor, soberano. Ele não apenas derrota a besta, ele expõe sua impotência e mostra diante de todas as nações que não há trono mais alto do que o seu. Essa é a mensagem final. Por mais que o mal avance, ele só vai até onde Deus permite, e seu fim já está escrito. O chamado para nós, então, não é decifrar cada símbolo do Apocalipse, é fazer uma escolha clara. A quem pertencemos? A quem adoramos? Porque quando a besta surgir, e ela surgirá, só haverá dois grupos: os marcados pela mentira e os selados pela verdade.